Essa câmera deu o que falar e ainda tá dando. Afinal, será que a FX2 faz algum sentido? Essa câmera já foi lançada há 2 meses e tem gente ainda batendo a cabeça tentando entender. Eu tive a oportunidade de pegar ela super rápido quando ela foi lançada. A gente teve pouco tempo de testar, mas foi super legal porque a equipe da Sony, os desenvolvedores da Sony estavam lá pra gente tirar dúvidas e conversar sobre. Agora eu tô com ela aqui na mão, com tempo pra testar, pra comparar com outras câmeras também e tirar minhas próprias conclusões e te entregar o review que você merece. E não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente vai produzir cada vez mais e trazer mais review aqui dentro desse canal para poder te mostrar informação tanto sobre equipamentos Sony quanto outros equipamentos do audiovisual. Muita gente tinha uma expectativa muito alta de que a Sony lançasse uma FX3 Mark II, ou uma nova versão da FX3, ou até uma 7V, mas a FX2 veio aqui como uma irmã do meio da FX3 e da FX30. Muita gente ficou sem entender, porque na verdade, no papel de primeiro momento, ela não traz muitas novidades, e a gente tinha uma expectativa muito alta. Afinal, a gente queria uma câmera 100% nova, algo que mudasse o mercado, assim como a FX3 fez alguns anos atrás. Mas a câmera tá aqui, tá no mercado, e se ela foi lançada, ela tem um porquê. Eu tô com ela aqui na mão pra desvendar esse mistério e te contar o porquê que ela existe, ou tentar entender o porquê ela existe também. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os aspectos técnicos dessa câmera, tanto por dentro quanto por fora. Será que ela é mesmo uma 7.4 de roupa nova? Como que ela se comporta comparado com a 7.4 na prática? O que tem de novidade por aqui? E o mais importante, ela serve pra quem? E se é que serve? Aqui eu vou te contar minha opinião sincera sobre essa câmera. Além disso, vale lembrar que mesmo como alpha partner, eu tenho liberdade total para deixar aqui a minha opinião sincera sobre esse produto. Eu não tenho obrigação nenhuma de te mostrar só as partes boas ou de fazer uma propaganda, uma venda dessa câmera. E como alpha partner, também ter acesso à Sony e aos desenvolvedores dessa câmera para poder tirar dúvidas e trazer mais informação deste lado da história que talvez ninguém tenha te contado ainda. Mas bora lá! A FX2 foi lançada para ser mais um membro da linha Cine da marca, entre a FX30 e a FX3, a irmã do meio dela ali. Ela traz no corpo dela bem essa característica da linha das FX, porque ela tem um corpo bem parecido com o da FX3 e da FX30, com perfurações aqui pra gente colocar acessórios e deixar ela regada. Aqui, falando sobre isso especificamente, o que me chamou a atenção foi esses 2 furos na parte de baixo, que a gente não tem no corpo da FX3 comparado a ela. Isso aqui serve basicamente para você prender melhor alguns plates de tripé, principalmente tripés hidráulicos, que te dão até 2 parafusos mesmo para você colocar. Além disso, olhando aqui para o corpo dessa câmera, você vai reparar que na parte de baixo é que veio as 2 saídas de áudio, tanto para microfonar quanto para sair o áudio mesmo para você ouvir. Diferente da FX3, que é aqui em cima, e nessa câmera também tá sem nenhum tipo de proteção aqui, como a gente tem na FX3. O que, num primeiro momento, me pareceu ser frágil e eu até achei muito estranho. Mas, conversando com o desenvolvedor de produto da Sony, e a justificativa deles foi que, mesmo tendo essas 2 saídas aqui na parte de fora, sem a proteção, elas são resistentes à água. Mais ou menos como funciona hoje os nossos celulares, onde a gente carrega, onde você pode molhar. Tem uma resistência ali, claro, não é a prova d'água, mas é resistente à água nesse sentido. Agora, sobre isso aqui, o que foi um ponto negativo pra mim foi que eu achei muito distante de onde era. A gente tinha aqui em cima, então, usando um cabinho curto, onde eu conecto a lapela, aqui ficava fácil de eu conectar. Aqui embaixo já fica um pouco mais difícil. Se você tem um cabo muito curto, talvez fique no limite, assim, talvez você tenha que puxar o seu cabo no máximo, o que não é muito legal. Mas, segundo a Sony, qual que é a justificativa dessa nova localização aqui? É isso aqui que depois eu até lembrei, é um problema que a gente sempre enfrenta mesmo. Quando a gente tem as 2 saídas aqui em cima e você vai abrir a telinha assim, ó, e virar, você sempre pega aqui a tela flipando exatamente onde está a saída aqui do cabo de microfone. Então, como é aqui embaixo, realmente fica certinho, onde você pode girar a tela e não pegar. Segundo eles, essa é a justificativa, de fato faz sentido. Por outro lado, tem essa dificuldade do cabo ter que ser maior. Pontos positivos e negativos. Voltando para as novidades do corpo dessa câmera, o mais notório de todos, claro, o viewfinder articulado que a gente tem aqui, que é muito interessante, estranho no começo, você olha, você fala assim, será que eu vou acostumar com isso? Eu, particularmente testando, gostei. Eu já tenho muito hábito de gravar com a tela assim, ó. Então, do mesmo jeito que eu gravava assim, agora eu posso gravar com o viewfinder. É legal, mas é uma coisa a se acostumar também, não sei se vou usar tanto. E comparando com a FX3, eu que faço foto e vídeo, é uma coisa que me faz muita falta na FX3. Aqui
Aqui tem, é bem legal, principalmente pensando que é uma câmera também muito mais híbrida, né, do que a FX3, porque ela tem mais recursos e mais qualidade de imagem na foto. Mas tá aqui. Agora esse viewfinder, o que muita gente questionou e de fato não faz sentido é a localização dele aqui, no sentido de que a FX2 ela tem saída para aquele top handle pra gente ter o áudio, e tanto o top handle quanto a lapela, quando você coloca, esse viewfinder articulado pega. No top handle até um pouco menos, você consegue subir aqui quase que tudo, mas o seu olho quase que fica pegando nele aqui, não faz tanto sentido. Mas na lapela, meus amigos, é um negócio que não dá. É mais parecido com ângulos que a gente já tem as câmeras de viewfinder, né? O que não deixa de funcionar o viewfinder, mas você perde essa função do articulado também, então a localização dela é um pouco questionável. Agora, na prática, testando, eu estranhei bastante no começo, mas depois você acaba se acostumando. É muito útil para fotografar, realmente, principalmente em dias de muito sol, de muita luminosidade. É difícil ficar acompanhando a imagem só pela tela. Mas, segundo a Sony, essa não foi a única justificativa de ter esse viewfinder articulado. Um outro ponto que, segundo eles, é interessante para a câmera e trouxe uma novidade é ser um terceiro ponto de estabilidade. Ou seja, você está gravando aqui, você coloca no olho e te dá mais uma firmeza, uma estabilidade para operar a câmera. De fato dá, mas assim você fica limitado aqui a essa movimentação, mas é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa, na forma que você opera a câmera, que se isso vai fazer diferença para você ou não. Agora, das novidades do corpinho dela, o meu mais favorito e o que eu esperava muito que tivesse na FX3, que é o botão de mudar do modo foto para modo vídeo. Aqui ficou super fácil, porque você tem esse botão que muda de foto para vídeo. Na FX3 tem que entrar no menu e mudar. Já cansei de perder foto por conta disso, porque o tempo que você gasta pra entrar no menu e mudar e tudo mais, a foto foi. Aqui é super rápido, você muda e já clica. Esse é um ponto positivo pra esse corpo. Ah, e outra coisa que a gente consegue já ver aqui no corpo dela é o cooler, que ela tem um cooler interno aqui, uma ventoinha, né, pra ajudar a não superaquecer a câmera. No menu dela você consegue deixar ela ativada, desativada ou até no modo mínimo, pra que você tenha ainda a ventoinha, mas um ruído bem baixo. Eu, particularmente, até agora, ligando a ventoinha, não consigo me atrapalhar o ruído da ventoinha, mas você tem essa possibilidade também de deixar a ventoinha no modo mínimo. Dito isso, bora falar o que tem do lado de dentro dessa câmera, né? Quais são os aspectos técnicos dela em relação à qualidade de imagem. Ela é uma câmera que tem um sensor full frame de 33 megapixels, ela faz 4K 24 e 30 nesse sensor full frame ou 60 fps em 4K, mais com sensor cropado. Assim como na 7.4 ela faz somente 4K no sensor cropado, mas no Full HD ela faz de 24 a 120 fps. Além disso, ela grava em 10 bit, 422, os mesmos codecs que a gente tá acostumado na FX3 e na 7.4 também. E tem os perfis de cores de S-Log3, S-Cinetone e o Cine AI. Ela tem 15 stops de Dynamic Range no ISO nativo dela, que é 800 e 4000. Grava em RAW 16-bit via HDMI externo. Ela tem estabilização aqui de 5 eixos, com um modo de Active Mode, que é um modo que você tem uma estabilização ativa plus a mais, assim, que tem um fator de corte pequeno, mas tem, e que te dá uma estabilização bem maior para poder fazer as gravações na mão, em movimento. O sistema de autofoco dela é o mais recente da Sony, então tem todas as IAs que você pode imaginar para reconhecer carro, objeto, moto, animal, humano, traqueamento de olho e tudo mais. Como é a última câmera lançada pela Sony, o que tem aqui de autofoco é o mais recente deles. E é sobre esses aspectos técnicos aqui que mora a polêmica, né? Porque enquanto que a gente fala do corpo do lado de fora, eu comparo muito ela com a FX3, quando a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, eu tenho que comparar ela com a 7.4, que é uma câmera que tem um sensor muito parecido e que entrega praticamente as mesmas ferramentas de qualidade de imagem. Porque, de fato, olhando pro papel, parece muito a mesma câmera. Mas eu fiz aqui um quadro comparativo do que a gente tem em uma e a gente não tem na outra. Na FX2 você tem o modo Cine AI, e nesse modo você consegue subir até 16 presets de LUTs para você corrigir a cor aqui interno na sua câmera. O ISO nativo dela é diferente da 7.4, enquanto na 7.4 você tem de 800 e 2500, aqui você tem 800 e 4000, e aí você ganha um pouco mais de qualidade em ambientes de baixa luz. Fora isso, você tem esse ganho de autofoco, tem um autofoco até 30% melhor que o da FX3, por ter esses últimos updates aí de inteligência artificial junto com o autofoco. E diferente da 7.4, ela consegue fazer descompressão de imagem para você usar lente anamórfica, que a gente não tem na 7.4, que é uma ferramenta que todas as câmeras da linha de cinema da Sony tem, né? Você poder gravar com lente anamórfica aqui, você vê a imagem corrigida aqui na tela. Mas, ô Dudu, será que você pega a 7.4 pra mim aí, fazendo um favor?
Mas esse review não vai ficar só aqui nas minhas palavras. Eu peguei essas duas câmeras e testei elas na prática pra ver se tem alguma diferença de imagem mesmo, de qualidade entre elas. Ah, porque eu não falei aqui, mas, segundo a Sony também, uma diferença que a gente tem de qualidade de imagem é que essa câmera FX2 ela tem um match color muito mais parecido para você dar um match com FX30, FX3 e todas as linhas da câmera de cinema, até a Venice, ela tem uma ciência de cor muito mais parecida para dar match com essas câmeras do que a 7 IV, que não tem essa ciência de cor. Mas eu vou fazer uns testes gravando a mesma coisa com as duas câmeras pra gente comparar se de fato a gente consegue ver alguma diferença nessa qualidade de imagem entre uma e outra. O que eu tô fazendo aqui agora? Eu montei os dois tripés, eu vou colocar as duas câmeras, a 7 IV numa e a FX2 na outra. As duas estão com a mesma lente, que é uma 50mm 1.2. Eu vou tirar o filtro ND delas também pra gente ter a imagem mais fiel possível. E a ideia aqui é comparar se de fato na prática existe alguma diferença na qualidade de imagem de uma pra outra. Ai, que modelo, gente. Tá, logo de cara a gente vê que não tem muita diferença. É realmente a imagem muito parecida. Eu parei aqui nesse frame e eu tô olhando aqui pra falar pra vocês quais são as minhas primeiras impressões. E no primeiro momento eu realmente não vejo muita diferença de imagem. Eu percebo que tem um pouco de diferença de cor aqui, até pelo tom de pele dele dá pra ver e pelo tom do casaco, principalmente nas sombras, mas é uma diferença muito mínima. Agora vamos fazer um teste, se a gente der um zoom nisso aqui, 1x2, como que fica a imagem. Beleza. Vou pausar aqui, continua bem parecido, mas eu começo a ver um pouco de diferença na nitidez da FX2, assim, se reparar na barba principalmente, tá um pouquinho diferente, mas agora ficou mais nítido ainda como que o skin tone está diferente de uma para outra. Mas vamos ver agora o que acontece quando a gente coloca no vezes 4, eu vou botar aqui 4.5 na verdade. Bem pouca, talvez se a gente for ver assim bem a fundo aqui, vou dar um zoom da FX2 ter um pouco mais de nitidez. Quando eu olho pra barba principalmente, eu percebo que tem um pouco mais de nitidez na barba da FX2 do que na 7 IV. Mas é isso. A gente tem um pouquinho de diferença na nitidez e um pouquinho de diferença no skin tones aqui também. Mas vamos lá, eu fiz um teste aqui comparando uma com a outra, que foi deixar essas duas câmeras gravando direto em 4K 24 e em 4K 60 para ver quanto tempo que elas demorariam para desligar sozinha por superaquecimento. E eu anotei isso aqui, peraí. Vamos lá. Elas começaram a gravar o primeiro teste em 4K 24 às 10h29 e a 7 IV desligou às 11h21, ou seja, ela ficou 50 minutos ligada gravando em 4K 24 aqui dentro do meu estúdio, ou seja, que é um ambiente extremamente fresco, tá frio em São Paulo essa semana. Agora a FX2 não chegou nem a me notificar aquele símbolo de superaquecimento, eu lotei o cartão antes disso acontecer. Então ficou gravando a tela, lotar o cartão e não superaqueceu. Agora eu fiz um segundo teste que foi gravar em 4K 60. A gente sabe que gravando em 4K 60 aquece mais rápido. E qual foi o resultado desse teste? Eles começaram a gravar às 11h42 da manhã, às 12h12 já apitou pra mim o sinal de superaquecimento na 7 IV e às 12h22 a 7 IV desligou por superaquecimento. Então a 7 IV ficou 30 minutos ligada, gravando em 4K 60 sem superaquecer. Quando bateu 30 minutos, ela desligou. A FX2, por sua vez, aconteceu a mesma coisa que no teste anterior. Ela ficou gravando até lotar o cartão e não chegou nem a aparecer o ícone de superaquecimento. Realmente uma performance completamente diferente, mas que é o que a gente espera, já que aqui na FX2 a gente tem o cooler interno para evitar esse superaquecimento. Mas e aí, esses testes te disseram alguma coisa? Alguma novidade? Ou é tudo que você já esperava? Mais uma função que tem ganhado corações dessa câmera aqui é a função de você poder gravar e tirar foto ao mesmo tempo. Sim, se você também sonhava com essa função, parece que a gente está mais próxima dela do que nunca. Aqui dentro da câmera tem uma configuração que enquanto você está gravando, você consegue tirar alguns prints, assim, não é foto, porque não vai chegar em RAW. Vai chegar uma imagem JPEG em bem mais baixa qualidade do que uma foto de 33 megapixels. Mas como que isso funciona na prática? Coloquei aqui o meu modelo, Deadpool, pagando a diária dele hoje, caríssima. E aí eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona. Vou ter que trocar de lente, que essa aqui não vai dar nada. Então posicionei aqui a minha câmera e meu modelo. E como que a gente faz isso? Aqui no modo vídeo, vai em opções de captura. Aqui em opções de captura, essa autocriação de imagem ligado. Agora, enquanto estou gravando, eu tô aqui com o REC, e enquanto isso, eu vou tirando alguma foto. Eu vou tirar uma assim,
depois que eu corto o REC, ele vai processar essas imagens. E aí agora eu tenho aqui tanto o arquivo do vídeo quanto os arquivos da foto também. Então aqui vale lembrar aqui, se você tá gravando em S-Log, a sua foto vai sair em S-Log. Se você tá gravando em PPOff, sua foto vai sair em PPOff. E também que essa foto que chega em JPEG, na verdade ela chega em 8 megapixels, chega em 33, o que é a foto de verdade dessa câmera. Agora eu vou jogar essa foto aqui dentro do Lightroom pra ver se eu consigo recuperar essa imagem, pra ver se mesmo esse arquivo sendo mais leve, eu tenho informação suficiente pra tratar esse print como se fosse uma foto de verdade. Então esse foi o resultado que eu consegui chegar recuperando a imagem. Deu pra puxar o balanço de branco, mexer no contraste, nos pretos, no branco e chegar num resultado ok. Dá pra ver no antes e depois como tava lavada a imagem JPEG. Ela realmente em 8 megapixels, eu vi aqui o tamanho. E esse foi o resultado antes e depois que a gente tem aí nessas duas fotos do meu modelo Deadpool. Eu particularmente fiquei bem impressionada, eu não imaginei que eu ia conseguir recuperar tanto assim com uma imagem JPEG. Na verdade, testando essa semana, a gente até esquece que isso é possível e muitas vezes você tá gravando e fala, nossa, podia ter clicado quando eu tava gravando. Com uma função muito nova, a gente ainda não lembra que ela existe, mas de fato eu acho que na hora que eu me acostumar, vai ser algo que eu vou achar bem legal. Mas de menu também, aqui traz o menu que é o menu da Venice e da Burano, que é esse menu que tem as 6 principais funções que a gente vai usar para gravar aqui, que é de FPS, ISO, shutter, abertura, o perfil de cor e balanço de branco, você tem elas aqui. E são touch, né? Então você consegue clicar e já mudar ou usar pelos próprios botões aqui. Uma coisa legal também, que eu fui testar hoje e percebi que eu achei muito legal, que é, você tá gravando aqui na horizontal, o menu fica na horizontal, e aí quando você vira pra vertical, o menu fica na vertical também, que é muito legal. E aí já muda aqui o horizonte também, porque nas outras câmeras, mesmo quando você mudava pra vertical, o menu ficava na horizontal ainda, então não era tão intuitivo fazer na horizontal. Por outro lado, também falando em vertical, quando eu fui fotografar na vertical, eu achei estranho, porque é muito legal que isso aqui ele acopla certinho no seu olho quando você tá na horizontal, mas quando você vira pra vertical, essa borracha já não é nem um pouco anatômica aqui no seu olho, mas dá pra usar também de boa, normal. Só não fica tão encaixadinho quanto fica na horizontal. Mas e aí, essas novidades fazem sentido pra você? É algo que ganharia seu coração ou não? Entre qualidades e desvantagens dessa câmera, entre a qualidade dela, a gente tem essas funções novas, a gente tem o corpo dela que é mais parecido com o FX3 e mais de cinema, a gente tem essas funções também de ter o top handle e de poder captar um áudio de XLR, que é um áudio com muito mais qualidade. Quando a gente olha num todo, a gente percebe que essa câmera traz de fato muito mais features pensadas na gravação do que na fotografia, porque de fato ela veio para ser uma câmera da linha de cinema. Por outro lado, ela é uma câmera dessa linha com todas essas funções que te entrega uma foto de 33 megapixels, que a gente não tinha ainda nessa linha, né? Mas afinal, deu para entender essa câmera, tudo que ela traz, o que ela tem de novidade, o que ela não tem de novidade? E aí nos resta entender, por fim, para quem ela serve. Quem que de fato vai pensar em comprar essa câmera ou ter ela no seu setup? Para mim, existem 2 cenários. O primeiro dele é ter uma câmera B. Para quem tem FX3 ou FX30 e tem esse setup mais das linhas de cinema da câmera, ter a FX2 faz sentido ter como ter câmera B, principalmente porque elas vão ter esse color match entre si e também porque ela tem as funções mais voltadas para cinema, mais voltadas para vídeo do que as outras câmeras da linha Alpha da Sony. Então ter uma câmera B no seu setup ali de cinema e principalmente que te entregue uma foto de 33 megapixels pode ser útil. Acho interessante para esse primeiro cenário. E o segundo cenário que eu acho que essa câmera pode caber é para quem faz foto e vídeo, claro, é um profissional híbrido, mas que se preocupa mais e projeta mais a carreira pro vídeo do que pra foto. Se você hoje tem a 7 IV, ou tava pensando em comprar a 7 IV, talvez valha a pena você cogitar e estudar essa câmera. Entre ter uma 7 IV e ter uma câmera que vai te entregar a mesma qualidade de vídeo, mas vai te entregar um cooler, vai te entregar um ISO nativo melhor e vai te entregar funções internas mais avançadas, principalmente a função de poder fotografar enquanto grava, ou até mesmo de ter um menu mais intuitivo e de ter um corpo mais de cinema e um color match também aí com câmeras mais profissionais, pode ser interessante para você. Isso vale de qualquer um. Quando a gente olha pro preço entre elas, a gente vê que a diferença não é tão grande. Então, para quem tava cogitando em comprar uma 7 IV, mas é mais voltado pro vídeo,
pode ser que a FX2 seja uma solução melhor. Mas se você é um fotógrafo e trabalha muito mais com foto do que com vídeo, eu acho que a 7 IV vai fazer mais sentido pra você. Vale de qualquer um. Não existe receita do bolo e nem uma regra a ser seguida. Eu acho que a gente, como profissional do audiovisual, a gente tem que entender o nosso lugar, o que a gente faz, o que faz sentido pro nosso workflow, pro nosso trabalho, estudar todas as possibilidades. Hoje em dia não existe mais câmera ruim, galera. Tem que pegar todos os candidatos aí a serem a sua câmera, estudar o que elas vão te entregar de bom e de ruim, entender se as desvantagens desse equipamento de fato são desvantagens pra você ou não, e se as vantagens também fazem sentido pra você ou não. A FX2 não é diferente, ela é uma câmera que tá no mercado agora, com algumas desvantagens, algumas vantagens. A gente tem que estudar, entender se ela faz sentido ou não. Bom, eu hoje entendo essa câmera muito melhor do que quando ela foi lançada 2 meses atrás. Espero que você também tenha entendido e que esse review tenha sido útil pra você. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com quem também tá tentando entender esse enigma chamado FX2. Mas é isso, assim como você, também espero que a Sony esteja trabalhando numa FX3 Mark II ou numa novidade que solucione novas coisas pra gente. Ficamos na torcida, mas enquanto isso, a gente continua produzindo por aqui.